Olha, vamos falar de um assunto que mexe com muita gente. Aquela sensação de culpa que bate quando a gente simplesmente não faz nada. Mas e se essa culpa, na verdade, pudesse virar uma vitória? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre esse conceito de ócio digno. Sabe aquela pergunta que fica martelando na cabeça? Não fazer nada é mesmo perda de tempo? Parece que a gente vive num mundo onde cada segundo tem que ser produtivo, né? Qualquer brechinha na agenda já vira uma oportunidade de fazer mais alguma coisa. Mas será que é assim mesmo que funciona? Hoje a gente vai colocar essa ideia à prova. Pois é, a pressão para ser produtivo parece infinita. É como se existisse uma regra invisível, sabe? Sobrou um tempinho, tem que responder e-mail, arrumar uma gaveta, fazer um curso online. Parece que está sempre ocupado, virou um selo de qualidade. E aí, quando a gente ousa parar, vem aquela vozinha na cabeça. Ih, tá fazendo algo errado. Mas e se a gente estiver pensando sobre o descanso do jeito completamente errado? E se essa culpa toda for, na verdade, um grande mal-entendido? Pensa só, e se o descanso não for um luxo, nem um sinal de preguiça, mas algo vital? Tão importante quanto comer, quanto dormir? Então, é aqui que entra uma filosofia bem interessante, a do lazer com dignidade. A ideia aqui é bem poderosa. Não se trata só de ter um tempo livre, mas de viver esse tempo com dignidade. Sem culpa, sem precisar dar satisfação para ninguém. Tá, mas o que é esse tal de ócio digno na prática? Bom, o conceito é simples. É a gente normalizar o descanso. É entender que o lazer não precisa servir para nada. Ele não tem que ser produtivo, não tem que gerar um resultado. O valor dele está em si mesmo, no simples fato de parar, de recarregar as energias. É um pilar da nossa saúde e pronto. Olha que frase forte. Onde descansar não é preguiça, mas uma vitória. Isso aqui resume tudo. Pensa bem, cada vez que a gente escolhe parar, que a gente se dá o direito de não fazer nada, na verdade a gente está ganhando uma batalha contra aquela pressão maluca para estar sempre em movimento. É uma vitória, pequena que seja, mas nossa. Legal, a filosofia é ótima, mas e na prática? Com a vida corrida que a gente leva, como é que se faz isso? Será que tem uma listinha, um passo a passo para o descanso real? A boa notícia é que é bem mais simples do que parece. E essas são as nossas vitórias diárias. Coisas como dormir até mais tarde ou simplesmente ficar no sofá. Sem plano, sem meta, sem culpa. Aquilo que talvez a gente chamasse de preguiça, agora pode ser visto de outra forma. São pequenas conquistas. Pequenos atos de rebeldia contra essa obsessão por produtividade. E aqui está o pulo do gato. Isso não é sinal de fracasso, muito pelo contrário, são atos de autovalorização. Essas pausas não são um erro no sistema, elas são parte do sistema. Ao escolher descansar, a gente está gerenciando nossa própria energia, cuidando da gente. É uma decisão inteligente, tão estratégica quanto qualquer outra. E quando a gente começa a pensar assim, uma coisa muda. A gente começa a redefinir o que é um dia de sucesso. O que significa ter um dia bem aproveitado. Será que é só ter uma lista de tarefas gigante toda ticada no final do dia? Talvez não. Mas calma lá, é importante deixar claro que o objetivo não é ser improdutivo. Ninguém está falando para largar tudo. A questão aqui é equilíbrio. A ideia não é parar de fazer as coisas, mas entender que o descanso faz parte do processo para fazer as coisas bem. O ponto central é redefinir o que a palavra produtiva significa. Porque, se a gente parar para pensar, cuidar da saúde mental é produtivo. Descansar o corpo é produtivo. Deixar a mente viajar um pouco também é produtivo. A recuperação não é o contrário da produção, gente. É parte fundamental dela. Então, para fechar, fica uma provocação. E se a coisa mais valiosa que se pode fazer hoje for descansar? Num mundo que só fala em fazer, 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 talvez o ato mais revolucionário seja não fazer nada. E se a gente colocasse o descanso na nossa lista de prioridades, lá em cima com o mesmo peso do trabalho? Fica aí a reflexão.